nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós queremos estudar com os irmãos e queremos também a participação dos queridos, dentro do possível, a respeito das colunas da igreja. São pontos fundamentais de fé da igreja. Amados, nós, quando chamados pelo Senhor para servi-lo, Ele trabalhou o nosso coração de uma forma tão grande, tão maravilhosa. O Senhor trabalhou o coração de cada um de nós, amados. Ele colocou dentro do nosso coração o desejo de estarmos na sua presença, de observarmos os seus preceitos, os seus princípios. E uma coisa interessante é que quando nós amamos de fato o Senhor, quando a nossa vida é dominada pelo Espírito de Deus, nós temos prazer naquilo que é do Senhor. Nós temos alegria, gente, naquilo que é de Deus. Uma alegria verdadeira, uma alegria real, que é nos dada pelo Espírito Santo de Deus. É muito interessante, irmãos, porque a alegria que nós temos com o Senhor, ela é diferente da alegria que esse mundo aí fora oferece. A nossa alegria, ela é perene, é constante, ela não para. Eu sei que muitas vezes você está triste, está abatido, eu também, isso acontece, mas quando nós olhamos para o Senhor e tomamos um posicionamento diante dEle, a nossa alegria é restabelecida, irmãos, é restabelecida. Muitas vezes nós nos entristecemos porque nós nos deixamos envolver pelas dificuldades do dia. São as preocupações, a ansiedade, o calor do dia a dia. E isso muitas vezes deveria estar de forma periférica na nossa vida, ao nosso redor, só que nós abrimos espaço e entra dentro dos nossos corações. Aí você se abate. Mas a partir do momento que nós tomamos consciência disso e voltamos para o Senhor, Ele muda a nossa sorte, Ele restaura-nos e Ele nos dá a alegria que nós precisamos. Mas, irmãos, tudo isso é fruto de uma vida em observação da palavra de Deus. Tudo isso é possível porque nós temos observado aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a nossa fonte de informação é a palavra do Senhor. E se você deseja crescer na presença de Deus, se você deseja ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, transbordante no Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo dentro do seu coração, nós precisamos voltar para as verdades do Senhor, porque elas são fundamentais para que tenhamos uma vida real, uma vida de comunhão real com o Criador. E hoje, amados, queremos falar a respeito de alguns pontos da nossa fé, pontos que são importantes, e se nós não os observarmos, com certeza não teremos êxito na nossa caminhada. Mas se nós observarmos esses pontos, o Senhor virá sobre nós, e nos envolverá e nos fará andar. Amém, igreja? E um dos pontos fundamentais da nossa fé chama-se Bíblia Sagrada. Irmãos, a palavra de Deus, ela é extremamente importante na nossa existência. Nós muitas vezes temos negligenciado a palavra do Senhor, não lemos o suficiente, lemos um pouquinho para desencargo de consciência às vezes. Eu li quantos versículos hoje? Li 2 versículos. Legal, li 2 versículos, estou de bem, estou na boa. Resolvi minha situação com a palavra de Deus. Mas não é assim, queridos. A Bíblia diz que nós devemos ter fome da palavra, fome do conhecimento de Deus. Nós precisamos cada dia mais ler a Bíblia e de forma crescente. Porque para conhecermos Deus, temos que ler a Bíblia. Para você saber o que Deus quer para a tua vida, tens que ler a palavra. Para você saber como andar certo nesse mundo louco no qual nós estamos, tens que ler a palavra. Ela é nossa regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Os cristãos evangélicos, irmãos, reconhecem apenas a Bíblia como regra de fé e prática. As demais religiões por aí, além da Bíblia, reconhecem outras situações, reconhecem outros livros, outros pontos que são fundamentais para a sua fé. Mas a nossa fé está restrita à palavra de Deus. E nós, como cristãos que somos, nós estamos com a nossa fé fundamentada no Novo Testamento, que são os ensinamentos do Senhor para a igreja da Nova Aliança.
E nós estamos debaixo da nova aliança. A antiga aliança, o Antigo Testamento, quando Cristo veio, Ele instituiu a nova aliança. Quebrou o jugo da lei e nos deu a graça de nos aproximarmos dEle e de ter uma vida de comunhão com Ele. É interessante o Antigo Testamento, porque até a vinda de Cristo Jesus, aquelas pessoas não tinham aquela comunhão direta com o Senhor. É interessante observarmos isso, até porque é fora da nossa realidade, mas eles não tinham a comunhão direta com o Todo-Poderoso. Quando eles precisavam receber a expiação pelo pecado, o perdão pelo pecado, eles iam até o tabernáculo, até a igreja, e ali o sacerdote sacrificava um animal em favor daquela pessoa. Assim os seus pecados eram perdoados, eram expiados. Além da observação de diversos preceitos que eram necessários para que eles pudessem ter uma vida que fosse segundo a vontade de Jeová. Mas quando Cristo Jesus veio, irmãos, Ele abriu uma porta de comunicação direta com o Criador. Hoje você tem uma comunicação direta com o Senhor. Hoje, o Derivaldo no seu quarto, no seu trabalho, onde quer que ele esteja, onde quer que ele esteja, ele pode estar ali em ligação direta com o Criador. A Maria das Graças da mesma forma, a Cleidimar trabalhando ali nas suas teclas, ela pode estar ligada no Todo-Poderoso. O nosso irmão Cosme dirigindo por essas estradas, ele pode estar ligado com o Senhor. É assim que funciona hoje na nova aliança. Um contato contínuo com o Todo-Poderoso, um contato contínuo. É interessante como Deus é bom para conosco. E esses ensinamentos, eles estão aqui dentro, amados. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra para sabermos como andar diante do Eterno, para sabermos quais os passos certos a serem dados. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja, queridos, que maravilha. O apóstolo Paulo já conhecia a realidade das Sagradas Escrituras, e ele testifica a respeito disso. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela tem o mover do Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo que trabalha através da Bíblia. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, oramos antes e pedimos para que o Espírito Santo fale conosco, para que a palavra fale aos nossos corações. O Espírito Santo, ele faz com que a palavra seja viva, e ela entra pelos nossos olhos, e é guardada dentro da nossa mente. O Espírito Santo deposita dentro da nossa mente, a Bíblia chama de coração, mente, deposita dentro da nossa mente a palavra do Senhor. Para que nós possamos viver bem sobre a face da terra, precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. Temos que conhecer. Nós não podemos esquecer, queridos, esquecer a santa e bendita palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos isso, porque o nosso Deus é o Deus de paz, é o Deus de amor, é o Deus que ensina a amar o próximo, que ensina que você precisa cuidar da tua vida, zelar pela tua vida, pela sua saúde, porque teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é extremamente necessária na vida da igreja, Se você quer crescer na presença do Senhor, leia a Bíblia e santifique a tua vida. Leia a palavra, traga a palavra para dentro do teu coração. Leia a palavra, irmãos. E se você quer andar certo, viva segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se você quer aprender a respeito de viver neste mundo, de como viver nessa terra, de fazer a vontade do Senhor, leia a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus há de trazer todo o ensinamento necessário. Diz ainda que é útil para a repreensão. A Bíblia, irmãos, tem a palavra de Deus que corrige aquele que necessita. Está vivendo no pecado? Se você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai falar para você: você está no pecado, você precisa consertar a vida. Aí muitas vezes, como dizem no popular, fazemos vista grossa à palavra.
Fazemos vista grossa, ou seja, você olha, não é bem assim, não é para mim, ninguém me explicou, aquela coisa toda, mas a palavra de Deus, irmãos, não precisa de professores. Nós já temos o Espírito Santo que é o nosso professor. É interessante que a palavra diz que ela foi escrita para os simples. Para os simples. Hoje nós temos um problema sério com a nossa Bíblia em português, porque a pessoa que traduziu e as traduções que vieram posteriormente, fizeram num português muito culto mesmo, longe da nossa realidade. Principalmente a versão revista corrigida. Você lê a revista corrigida, e se você não tiver cuidado, você não entende muito o que você está lendo. Português antigo e muito culto. Você vai para a revista atualizada, não foge muito, um pouco mais moderna, mas não foge muito. Você ainda precisa de um dicionário do seu lado, para você descobrir o que significa algumas palavras. Você não consegue entender e trazer aquilo para dentro da sua vida. A Bíblia, irmãos, ela deveria ser escrita numa linguagem que até uma criança muito nova entendesse. Nós temos a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, que se aproxima um pouco disso. Algumas pessoas não gostam porque ela é simples demais. O Júlio César lê e entende. O Filemon lê e entende. E se o Gabriel, que é o mais novo aqui, excetuando a Elisa, que ainda não lê, mas se o Gabriel lê, ele vai entender também. Vai entender, porque a palavra é clara, ela é autoexplicativa. Então nós temos um problema com o português, que complica, mas a mensagem de Cristo, ela é simples, extremamente simples, e está ao alcance de todos que querem realmente viver o Todo-Poderoso. Nós não podemos, amados, com a desculpa do português complicado, deixar de ler a Bíblia. Nós não podemos deixar. Não podemos. Procure uma versão mais simples e o Senhor vai falar ao teu coração. Então nós não podemos desmerecer a palavra de Deus, mas é preciso também quebrarmos algo, quebrarmos o misticismo relacionado à Bíblia. A Bíblia não é um livro místico, é um livro sagrado. Por que místico? Se você jogar para cima, ele não vai sair voando. Se você colocar fogo nele, vai queimar. Se jogar dentro da água, não boia, vai molhar e vai destruir. A Bíblia é um livro, irmãos. É um livro. Eu posso dizer assim, é um livro comum, papel e tinta. Mas a partir do momento que você faz isso, que você abre a Bíblia e que você lê, nesse caso ele torna-se um livro vivo. Palavras vivas onde sair de você. É por isso que não adianta colocarmos a Bíblia aberta em cima de um móvel no Salmo 91 ou outro texto qualquer. Não vai adiantar. Não vai surtir efeito. Também colocarmos o texto bíblico na parede, e o Senhor proteja a minha casa, coisa assim, sei lá, não vai proteger. A palavra de Deus não é mística. A palavra de Deus, ela é viva dentro dos nossos corações. A primeira coluna, claro, estamos falando a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. A segunda coluna, fundamental para a nossa fé. A Bíblia diz, se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Sem valor seria a nossa fé. Nós queremos ler o texto de 1 Timóteo 2,5. Nos diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Em outras versões diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então essa é a verdade, amados. Cristo Jesus, Ele é o Salvador. Cristo Jesus é o único mediador. Cristo Jesus é aquele que nos abre o caminho e estabelece o caminho de unidade nossa com o Todo-Poderoso. Se nós queremos achegar-nos ao Senhor e termos uma vida de comunhão com o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos que Cristo Jesus esteja dentro do nosso coração. É preciso entender essa verdade e viver essa verdade, irmãos. Viver a verdade do Senhor Jesus na nossa existência. Cristo Jesus, amados, é tudo para nós. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão da nossa salvação. Ele é a razão da existência da igreja. Cristo Jesus é aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui reunidos para louvá-lo, para bendizê-lo e para exaltá-lo. E se Cristo Jesus não houvesse nascido, irmãos, nós que somos gentios, por que gentios? Porque nós não somos judeus, e todos que não são judeus são gentios. Quando a Bíblia refere-se a gentios, são pessoas que não nasceram em Israel.
Então esses são gentios, nós somos gentios. Se porventura os judeus não houvessem negado a Jesus, rejeitado a Jesus, olha, sinceramente, eu não saberia explicar para vocês o que seria de nós. Talvez estivéssemos mergulhado num paganismo profundo. Ou talvez o Senhor teria aberto outro caminho da nossa conversão ao judaísmo ou coisa dessa forma. Excetuando isso, irmãos, nós não teríamos como ter a salvação e como achegarmos e vivermos Deus. Mas o Senhor foi bom conosco, queridos. Os judeus eram detentores da promessa, mas os judeus jogaram fora a promessa, eles não aceitaram a promessa. Eles estão lá em Israel ainda esperando Jesus nascer, por incrível que pareça. Jesus está voltando, eles estão esperando Jesus nascer. É incrível isso, é incrível, amados. Mas quando eles rejeitaram a Jesus e pediram a morte de Cristo, algumas pessoas falam, mas quem foi que matou Jesus Cristo? Quem matou Jesus foram os romanos. O Império Romano era que dominava sobre Jerusalém, dominava sobre Israel. Mas quem pediu a morte de Jesus foram os judeus. Os romanos foram apenas aqueles que executaram Cristo, mas quem pediram a morte de Jesus foram os judeus. E os romanos não tinham motivos para assassinar, para matar, para executar Jesus, até porque Jesus não dizia respeito ao Estado, nem tampouco à religião que eles praticavam naquela época. Mas os judeus pediram a cabeça de Jesus, e foram até as autoridades, e ali eles pediram que Jesus fosse crucificado, e assim o fizeram, negaram Jesus Cristo. E hoje, como estão os judeus? Se um judeu morre hoje, vai para o céu ou vai para o inferno? O que vocês acham? Ou eles estão vivendo muito bem os 10 mandamentos, a lei, e conseguindo viver a lei conforme estão lá, e pela lei ser salvo, é possível, a Bíblia diz que é possível. Mas, excetuando isso, não consegue ir para os céus. As pessoas dizem, Israel a terra santa, Israel a terra santa. O sonho de todos é em Israel, creio que vocês também. O sonho de todo mundo, eu não tenho esse sonho não, vou ser bem sincero para vocês. Se chegasse para mim hoje, olha, você tem uma passagem para os Estados Unidos, outra para Israel, você vai para onde? Vou para os Estados Unidos. Eu vou ver um monte de coisa legal, de Israel eu vou ver deserto, um monte de judeu apóstata, ainda correndo o risco de levar uma bomba perdida. Então, fazer o que em Israel? Vamos lá ver os caminhos de Jesus. A Jerusalém de Jesus foi destruída diversas vezes. Dizem que a Jerusalém de Jesus está debaixo de escombros, por volta de 7 metros abaixo. Eles estão cavando lá, acham Jerusalém do tempo de Jesus. Ah, Jesus nasceu nesse lugar, hoje tem uma igreja católica lá. Jesus nasceu aqui. Eles supõem que Jesus nasceu ali. Suposição. Jesus morreu em tal lugar, foi crucificado em tal lugar. Suposição que Jesus foi crucificado naquele lugar. Nada em Israel com relação a Cristo Jesus é verdadeiro. Nada, irmãos, por incrível que pareça. Ah, vamos lá porque Jesus pisou aqui, Jesus andou nessa rua. A rua que Jesus andou, carregou a cruz, não é mais aquela. Já foi destruída não sei quantas vezes. Foi destruída não sei quantas vezes. Não condiz. Só que Israel, irmãos, eles detestam Jesus, não querem saber de Jesus, mataram Jesus na cruz, mas vive às custas de Jesus. O que mantém Israel é o turismo religioso. O turismo religioso. As pessoas vão lá e eles oferecem para aqueles que estão ávidos para ver onde Jesus andou. Olha, Jesus nasceu aqui, Jesus fez aquilo ali, mas de fato, irmãos, com Jesus eles não querem nada, mas com os dólares das pessoas que vão, eles querem muito. Mas de fato, amados, ninguém sabe nada, não tem nenhuma referência dos locais onde Jesus nasceu, morreu, etc, etc. Mas por que isso? Jesus não era importante? Não, Jesus não era importante, esse que é o grande fato. Jesus não era importante. A religião judaica dominava. Israel no tempo de Jesus era dominada pelo judaísmo. Judaísmo ferrenho, terrível. Parecido com esses países do Islã. Jesus apareceu com uma mensagem que não tinha nada a ver com o judaísmo. Eles olharam para Jesus e falaram, esse cara é falso profeta. Foi por isso que Jesus não marcou, irmãos, não ficou marcado na história. Porque Jesus não era uma pessoa expressiva. Não era uma pessoa expressiva. E não havia interesse do judaísmo em marcar os locais onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu.
Para quê? Era mais um revoltado, mais um que se mostrava como Messias? Era inimigo da religião. Então esses pontos não ficaram registrados por isso. Não havia interesse do judaísmo em deixar registrado. Mas depois, com o turismo, a coisa mudou e apareceram os pontos todos. E hoje há essa peregrinação tão grande para Israel. Mas, amados, Jesus é o nome que salva a todos que o invocam, inclusive os judeus. A pergunta inicialmente, se o judeu morrer hoje, vai para o céu ou para o inferno? Se morrer sem Jesus, não tem céus. A Bíblia diz que só há um caminho. Só há um caminho. O caminho é Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Tem dúvida? Impossível ter dúvida, a palavra é clara demais. Primeiro ponto, Jesus é o nome que salva todos que o invocam. Segundo ponto, a igreja deve orar somente ao Pai em nome de Jesus. João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Todas as nossas orações, amados, precisam ser em nome de Cristo Jesus, porque essa foi a orientação de Deus para a sua igreja, a orientação de Deus para as nossas vidas. E nós não podemos fazer de forma diferente, amados. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas querem fazer da forma que acham conveniente, tudo da forma que acham conveniente. É por isso que nós vemos a igreja tão louca como está nesses últimos tempos. Cada dia uma novidade, cada dia uma coisa diferente. Dia desse eu estava vendo na televisão, por exemplo, os 7 mergulhos de Naamã. A igreja colocou uma piscina no meio e aparece um louco que mergulha as pessoas na piscina. Gente do céu, misericórdia. Nós não precisamos disso, irmãos. Isso é misticismo. Você mergulhar numa piscina invocando a promessa de Naamã não faz nem sentido. Não faz sentido. Você teria que ir lá em Israel e trazer a terra de Israel também e colocar na sua sala, já que você quer Naamã completo na sua vida. Eu orar por vocês aqui é diferente de você tomar um banho numa piscina. Já pensou, coloca uma piscinona aqui assim e fala, olha, hoje nós temos a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Qual o seu problema? Primeiro mergulho, vai resolver um. Segundo mergulho, resolve o outro. Terceiro, aí você fica tão empolgado com essa história. Aí você vem para a igreja, toma um banho na igreja, sai molhado da igreja e sai sorrindo ainda. Mas não é assim que está na Bíblia. Não é assim, amados. Não é desta forma. A Bíblia diz que é pela fé que nós recebemos de Deus a bênção, não por rituais. Os rituais já não fazem parte da nossa igreja, da igreja do Novo Testamento. O único ritual, se assim podemos definir como ritual, é a unção. Diz lá a palavra de Deus que se alguém está doente, que chame, que unja. A unção é a marca do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos chamar isso de ritual. A ceia do Senhor que marca, comemoramos a morte, a ressurreição de Cristo e afirmamos que estamos ansiosos pela volta dele através da ceia. Então são coisas estas que são importantes para a gente porque estão na palavra de Deus. Agora você colocar rosa ungida, rosa amarela para resolver isso, rosa para resolver outra situação, rosa vermelha para não sei o quê, colocar uma piscina aqui na frente e outras coisas tantas que fazem por aí, irmãos, essa não é a igreja de Jesus, não é a igreja. Hoje a igreja está fazendo isso, a igreja tira o foco de Cristo e coloca nos movimentos, nos rituais, nessas coisas todas. Mesma coisa no Natal, por exemplo, o diabo tirou o foco de Jesus e colocou no Papai Noel, colocou numa árvore. Aí se você não coloca uma árvore em casa, parece que está faltando alguma coisa. Aí se você não tem um Papai Noel pendurado na porta da sua casa, Papai Noel, Natal sem Papai Noel sem Natal, sei lá, é tão assim estranho. O que o maligno fez? Tirou Jesus de cena, colocou o Papai Noel e tudo aquilo que hoje faz parte do Natal. Da mesma forma a igreja tem feito, amados. A igreja tem tirado Jesus de cena, povo dos céus. Eu tenho falado que Jesus,
ele é um coadjuvante. Coadjuvante é aquele ator de segunda. Tem o primeiro e o cara que está ali para dar o suporte, não é? Jesus é o cara que dá o suporte na igreja hoje. Porque o principal são os rituais. E os rituais é que atraem as pessoas. A igreja que vive pela fé, que vive a fé pura da palavra, ela parece igreja morta. Não é atrativa. Não é atrativa. Mas se você coloca um saco de sal aqui, você leva um pouquinho de sal para purificar a sua casa. Já pensou purificar a casa com sal? Quando Jesus é que purifica, o sangue de Jesus que é que purifica. Onde está o foco? No sal, não no sangue de Jesus. Aí você leva a rosa e coloca dentro da sua casa, bênção de Deus está dentro de casa. A toalhinha, a famosa toalhinha. Eu fui na casa de alguém, quando eu cheguei lá, tinha na testa da pessoa uma toalhinha. Nós fomos no monte uma vez, quando chegamos no monte, a pessoa tirou a toalhinha e colocou na frente dela e estava orando. Então, olha só, as pessoas estão focando nessas coisas. E isto, irmãos, é crescente, porque isso atrai as pessoas, sem contar que rende financeiramente, não é? Você para dar um mergulho na piscina de Naamã, nada melhor que você dar uma oferta junto, porque uma coisa é atrelada à outra. Para que a tua fé seja verdadeira, você tem que ofertar junto. A igreja não tem as imagens na parede, mas tem tanta coisa, que são tão importantes quanto Cristo, se não mais importante. Então, amados, a igreja tornou-se idólatra, literalmente idólatra. Literalmente, gente. Se você não estiver amarrado com um desses sinais de fé, você não consegue alcançar a bênção que você precisa. E uma questão que é terrível também nas igrejas, chama-se dízimos e ofertas. Essa também é terrível. Aqui nós cremos em dízimos e oferta. Nós temos uma visão diferente a respeito de dízimos e oferta. Mas nós cremos, porque a igreja precisa. E nós vemos na Bíblia que é comum ofertar-se. Fidelidade a Ele que gera santidade consequentemente, não é? É assim que você recebe a bênção de Deus. Você quer ser abençoado? Seja fiel, seja santo. Deus vai abrir todas as portas que você precisa, Deus vai te abençoar em todas as áreas da tua vida, coisas maravilhosas vão de acontecer na tua existência, porque Deus é fiel para com aqueles que são fiéis a Ele. É promessa do Senhor, não são teus reais. Eu acho que as pessoas pensam, irmãos, que 100 reais para o Senhor Jesus faz diferença. Só que ele esquece que foi Deus que criou as jazidas de diamante, todo o ouro do mundo foi Deus que fez. Esse universo que é dele, olha a riqueza do universo, é dele. Ele quer 100 reais nossos. Oh, Deus explorador, não é? Não é assim, gente. Mas a partir do momento que você ama o Senhor, os seus 100 reais, esse faz a diferença. Aí é diferente. A partir do momento que você é santo, que você consagra-se ao Senhor, Deus olha para a tua oferta, Deus olha para o teu coração sensível à sua voz, e Deus te abençoa. Você precisa ver a diferença. Você deu porque você amou o Senhor. Você deu porque você é ambicioso, porque você é interesseiro, porque você quer alguma coisa de Deus. É diferente, amados. É assim que está na palavra de Deus. É assim que está na Bíblia. Então o Senhor nos diz, amados, que nós precisamos focar a nossa vida no Senhor, nossos olhos no Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Veja, hoje as pessoas estão confiando no homem, estão crendo mais no homem do que em Deus. Crê mais no homem do que em Deus. Se eu passar a mão no camarada, pronto. Se eu receber alguma coisa, nem que seja o cuspe dele, que a Bíblia diz que isso são coisas dos últimos tempos. Pesquisa no YouTube e você fica assustado com o que está correndo na igreja. É cada loucura, gente. É cada loucura que é inacreditável, é inacreditável. Você acredita porque você está vendo no vídeo e você vê que é vídeo caseiro, não é vídeo montado, aqueles vídeos que é feito na igreja mesmo. É muito comum as pessoas receberem uma unção na igreja, uma dessas unções, ou ficar ali cheio do Espírito, naquele transe. Aí depois que termina o culto, ou termina aquele mover, você vai até a pessoa e fala: você fez isso, você fez aquilo. Ela diz assim: ah, eu fiz, foi? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Ah, você subiu em cima da cadeira, você quase pulou na lâmpada lá.
Eu não vi nada disso. Você fez aviãozinho na igreja e ficou a unção do avião? Não vi. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, que o Espírito está sujeito ao profeta. Quem tem dom aqui sabe que se você tem um dom de língua, você está falando de língua, mas você está vendo tudo, você está pensando, você está raciocinando. E você fala alto e fala baixo. Se você tem visão, está ali vendo. Mas se você quiser parar a visão, você está consciente. O Espírito Santo, ele não torna a pessoa possessa. O Espírito não torna a pessoa possessa. Em nenhumas ações, não existe uma ação sequer do Espírito Santo que tire a tua razão. Não existe. A pessoa não perde a sua faculdade mental. Não perde. Se houver isto, você foi possesso por um Espírito que não era o Espírito Santo. Mas, amados, esta é a palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Deixa a Bíblia dominar a tua vida. Deixa o Espírito da Bíblia dominar a tua vida. E depois vamos focar os nossos olhos em Cristo. Porque é Ele que nos abençoa, é Ele que nos faz prosperar, é Ele que nos salva, é Ele que nos dá a oportunidade de chegarmos aos céus e estarmos eternamente ali na glória. Amém, igreja? Estejamos, portanto, atentos, amados, à palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque nosso objetivo é que possamos chegar aos céus. E quando nós citamos exemplos, não queremos nos justificar diante da igreja, porque aqui é assim ou assim ou assim. Porque nós cremos da forma que nós vivemos aqui. E nós não precisamos justificar, porque nós somos justificados na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 510.